amigos e amigas, boa tarde. Ahm, Pelo menos é aqui é boa tarde, no momento em que publico este vídeo no canal. Eu não sei quando é que vocês irão ver e assistir ao vlog de hoje, mas não queria deixar de vos cumprimentar. E hoje, com uma perspectiva diferente, junto a outra parte da minha coleção de discos. Aliás, eu não sei se conseguem ver alguma coisa daí, mas aqui por trás de mim estão discos de hard rock e heavy metal. E tal como vos mostrei na estreia do canal, aqui dentro estão algumas das minhas preciosidades. Este aqui é o meu quarto, transformado, entretanto, em escritório doméstico. E as filmagens de hoje são feitas aqui, neste espaço, porque desperta sempre maior interesse quando alteramos o nosso posicionamento, quebrando desta forma a monotonia, certo? Espero então que vocês se sintam confortáveis e sejam então bem-vindos e bem-vindas a Francis Music Den, o canal onde se fala de discos, de colecionismo de discos e se contam histórias sobre discos. Porque música é cultura e colecionar uma arte e um hobby fantástico. Olha, por acaso viram o vídeo que eu publiquei na passada semana? Se não viram, vejam-no e não o percam, pois acredito que vão rir-se por alguns momentos. Só tenho pena de não ter conseguido passar música por causa dos direitos de autor. Ainda não consegui partilhar qualquer música dos meus discos, caramba. Por causa disso é que eu sugiro procurarem-me no Instagram em Francisco_Giraldes. Até agora tenho conseguido utilizar o Reels para publicar alguma da música que trago para aqui, de acordo com os disquinhos que vos vou mostrando. Se quiserem acompanhar a minha jornada aqui, considerem subscrever Francis Music Den. Muitas surpresas estão previstas e qualquer um de vocês, ou qualquer uma de vocês, pode sair beneficiado com isso. Bom, e para quem ainda não viu esse vlog, eu dei início a uma série a que chamei Os Meus Tesourinhos Deprimentes. Tudo porque se trata de mostrar-vos os discos dos quais ninguém se orgulha de ter na sua coleção. E nem eu me orgulho de tê-los. Até porque estão absolutamente no polo ou no extremo oposto das minhas preferências musicais. Mas, enfim, tal como os livros, que não aprecio mais, não sou capaz de desfazer-me de discos. Nem de livros, claro. Ou porque foram oferecidos e com boas intenções, ou porque foram adquiridos, ou porque eu os adquiri, e neste caso foram utilizados recursos financeiros. O mínimo que eu posso fazer é dignificar isso, mantendo-os na minha coleção. E agora pensem no seguinte: se por acaso eu me tivesse desfeito de qualquer um desses discos, na verdade, eu não teria qualquer possibilidade de criar este vídeo e contar-vos as histórias que tenho para vos contar sobre tudo isso. Não é verdade? Ah, claro. E para vos entreter, colocando
um sorriso nos vossos rostos e a fim de poderem dizer: epá, este maluco fez com que eu pudesse passar um bom tempo. Por sorte, eu confesso não ter muitos discos que possa incluir num grupo chamado Tesourinhos Deprimentes. E olhem, é uma sorte mesmo, porque a quase totalidade da música que passava na rádio, salvo algumas exceções, eu gostava. Portanto, sendo aqui esta a minha principal influência. Ora, naquela época, o que a rádio mais passava e transmitia era o que estava nos tops de vendas dos vários países europeus. E vice-versa. Pois a rádio vivia do que estava nas tabelas de vendas e estas eram alimentadas pelos temas que passavam na rádio. Ora, não é preciso ser-se muito esperto para concluir que a rádio, sendo uma companhia para as pessoas, ao longo do dia, era um veículo primordial e preferencial de promoção e publicidade, influenciando milhões de pessoas ao mesmo tempo. O que é que uma rádio pretende? Sem dúvida alguma, ter ouvintes e audiência. Então, toca a alimentar essa audiência com o que está nos tops de vendas. Ora, se uma música ou um disco está presente num top de vendas, então tem que ter necessariamente uma maior exposição junto do público, certo? Um maior destaque, maior promoção, maior publicidade e melhor publicidade para continuar a alimentar o negócio da música. Trata-se, pois, de um circuito com uma interdependência enorme de todas as partes envolvidas. Uma rádio não consegue sobreviver sem audiência e a audiência daqueles tempos gostava mesmo de rádio. Pois os êxitos transmitidos eram do agrado da larga maioria, já que não havia nenhuma outra alternativa. Hoje em dia é diferente porque é a publicidade que mantém a rádio. Eu quero aqui chamar a atenção, sobretudo para quem não é de Portugal ou quem é demasiado jovem e que, portanto, desconhece. Nos anos 1980, sobretudo na primeira a metade dessa década, Portugal era um país muito pouco desenvolvido. A MTV ainda não tinha entrado na televisão portuguesa e tínhamos apenas 2 canais de televisão. Não havia internet, nem havia computadores. E muito menos um canal dedicado de música. Portanto, este discurso serviu para vos dizer que estes discos que vos apresento nesta série de tesourinhos deprimentes, mantenho-os na minha coleção como fazendo parte da minha jornada audiófila e de colecionador de discos. Além do mais, nunca se sabe quando é que eu poderei ser visitado por alguém que até goste destas músicas. Eu não sou pessoa de fazer julgamentos, sobretudo quando se trata de música, porque são gostos, é uma questão de gostos, e gostos não se discutem. E se alguém me visitar, eu gosto que se sinta bem no meu dano pessoal. Bom, eu devo dizer, novamente, que foi, ou pensei inicialmente, ter mais discos de música pop do que aqueles que efetivamente estão presentes na minha coleção. E foi sem dúvida com alguma surpresa que eu verifiquei poderem contar-se
pelos dedos das mãos. Ora, vamos lá relembrar esse momento em que eu apresento os discos aos quais designei por tesourinhos deprimentes, com o excerto do vídeo anterior. Temos então, por ordem alfabética, Sissy Catch, Heartbreak Hotel, aliás, Welcome to the Heartbreak Hotel, Debbie Harry, Rockbird, Nick Kershaw, The Riddle, Rui Veloso, álbum homónimo, Thompson Twins, Here's to Future Days, UB40, Live in Moscow. Depois temos ainda o Zwan, Make It Big, que eu já vos mostrei por ter sido o meu primeiro disco, pelo que não iremos falar mais dele. Pois são estes os meus tesourinhos deprimentes. Em matéria de LPs, atenção, porque há mais, aliás, muito mais para falar, pois faltam ainda os EPs de 12 polegadas e os singles de 7 polegadas. Portanto, há mais tesourinhos deprimentes. Fiquem, pois, descansados, porque temos muito assunto deprimente para abordar. Claro que fica para outros vídeos, para não vos deprimir de uma só vez. No vídeo de hoje, irei destacar 2 novos discos daqueles que vos mostrei. Será, portanto, uma dose dupla e, como tal, o mais certo é que o vídeo seja novamente longo. Desejo-vos, então, coragem e paciência, pois eu também estou a tê-la para falar destes discos. Ora, vejam lá se adivinham, ou se conseguem adivinhar, quais os discos de que vos vou falar hoje. É claro que isto é mais uma brincadeira minha, não é? Porque vocês não conseguem responder-me em tempo real. E mesmo que escrevam nos comentários, quando o fizerem, certamente que já saberão quais os discos pelo vídeo. Olhem, relativamente ao primeiro disco de hoje, eu tive que fazer um esforço enorme para relembrar a história que me levou a ele. E mesmo assim tem algumas falhas. Primeiro, porque se passou já muito tempo, tendo eu perdido algumas memórias sobre alguns aspectos. Depois, por não ter tido grande interesse no disco. E por esse lado, claro que as memórias também são mais facilmente apagadas. E relativamente a este disco, pelos vistos, perdi algumas memórias. Se é ou não relevante, logo se vê. E vocês poderão estar, neste preciso momento, a perguntar-se: mas por que não tive eu grande interesse, eu, Francisco, grande interesse no disco? Então, se ele não tinha interesse,
por que raio é que ele tem o disco? Ora, antes de responder, eu vou mostrar-vos a que disco me refiro. E para já começo por retirar do móvel os discos de hoje, ok? Venham comigo até à outra sala. Vamos então a isto, até à outra sala, para retirar os discos. Ora, aqui estamos e agora vou pousar o suporte com a câmera para vos mostrar. Ora, cá estamos, o móvel, e vou retirar então os discos. 1, 2, e pôr aqui de lado. Ok, vamos então voltar para onde estávamos. Ok, já cá estamos, novamente, com os discos retirados do móvel, e vou então mostrar-vos o primeiro. Nick Kershaw, The Riddle. Este é um disco verdadeiramente pop do princípio ao fim, e no verdadeiro sentido da palavra. Vocês conhecem? Já o ouviram? Conhecem alguma música? E agora sim, escrevam aí nos comentários, pois eu gostaria de saber a vossa opinião. E considerem subscrever o canal, pois o que vem aqui penso que não é mostrado em mais nenhum outro canal. Ok? Se gostam do que veem, então deixem também o vosso like aí por baixo, pois isso dá-me forças para poder fazer mais e melhor. Bom, este é um disco absolutamente piroso, do qual eu apenas conhecia uma música, a que dá nome ao disco. Portanto, música The Riddle. Tal como muitos outros discos e músicas, eu fiquei a conhecer este tema porque passava insistentemente na rádio. E eu até gostava do tema, sou sincero. Embora não tivesse o mesmo interesse, ou não me despertasse o mesmo interesse de outras músicas deste músico e cantor inglês, como músicas como Wouldn't It Be Good ou I Won't Let the Sun, que foram as que me deram a conhecer o Nick Kershaw. The Riddle é, no entanto, uma música diferente, isto dentro da pop, atenção, mais cuidada, um pouco mais complexa também, ao nível da composição. Mas é pop, do princípio ao fim, como eu vos disse. Talvez seja menos imediata do que aquelas anteriores que eu acabei de referir, mas ainda assim entra facilmente no ouvido. Pelo menos foi o que efetivamente aconteceu comigo. Eu não sei quando é que este LP entrou na minha coleção, pois é um dos lapsos que vos falei há pouco. Ainda tentei procurar a informação, mas não a encontro. E tive que fazer uma pesquisa na internet
confirmando assim que o disco é de 1984. Sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que The Riddle tem quase 37 anos. 37. Eu recordo-me, sim, da ocasião em que o recebi. Pois foi um presente de aniversário. Resta saber em que ano. Contudo, isso é pouco relevante, não é? Pois o que importa é que ele reside na minha coleção pessoal de discos e de tesourinhos deprimentes. Mas se o meu primeiro disco é de 1985 e tendo cabido essa, vamos lá, por assim dizer, essa honra ao disco dos Wham, Make It Big, quer dizer que o The Riddle, este The Riddle, deverá ter entrado pelo menos em dezembro de 1985. Eu recordo-me bem da festa de aniversário em que recebi este disco. Isto porque, como esse meu dia especial calha no Natal, concretamente a 24 de dezembro, eu nunca pude reunir amigos e amigas aqui em casa para uma festa. Portanto, assim, as poucas vezes que as organizei, foram talvez 3, aqui em casa, tinham lugar em datas bastante diferentes do Natal. Porque de outra forma não conseguiria ter pessoas, ninguém apareceria, ou ninguém aparecia, pois todos têm o hábito de passar as festividades em família. E esta, especificamente, calhou após o Natal e os festejos de fim de ano. Ou seja, no início do ano seguinte, tendo reunido o meu grupo de amigos da época, aqui em casa, e ainda com as decorações de Natal. Aquilo que eu fazia habitualmente, já que tinha esse hábito de estar reunido sempre por pessoas, era juntar todo o mundo, e sendo que os presentes eram oferecidos de uma só vez. Nada de os entregar no momento de chegada de cada convidado. Assim, todos viam o que me era oferecido, partilhando entre todos esse momento. Quanto à festa, não há muito para contar, não é? Porque elas são um pouco triviais. Festa é festa, como se costuma dizer. Risos, comida, bebida, sumos. Pois éramos jovens entre os 12, 13, 15 anos. Bolos, doces e os cânticos de parabéns. Portanto, pouco havia a dizer. Quanto à música, essa já é diferente, pois sem um sistema de som, que eu não tinha, que se pudesse assim chamar, claro, para mim era muito difícil passar música. E numa outra ocasião, hei de contar-vos como eu fiz, pois os equipamentos que tinha acompanharam-me durante alguns anos. Já quanto aos presentes, eram na sua larga maioria discos e vouchers para trocar por discos. Já que se manifestava o meu interesse em tê-los. Quem de vocês se lembra de alguma vez ter recebido ou oferecido cheques disco? Portanto, para todos vocês que não conhecem, um cheque disco não era mais do que um voucher de um determinado valor, passível de ser rebatido na loja em que tinha sido adquirido
por artigos dessa loja. E era bastante utilizado porque tinha uma vantagem muito interessante. Imaginem que vocês pensam em oferecer um disco a alguém, ok? Mas não sabem, no entanto, os gostos ou as preferências musicais da pessoa que desejam presentear. Para vos evitar dores de cabeça, para vos evitar complicações, vocês compram um voucher destes, chamado cheque disco, com o valor que gostariam de presentear. Normalmente, os cheques disco eram agrupados em letras, por escalões, de A a F, penso. E o presenteado rebatia o valor desse voucher pelo que ele pretendia. Esta era, assim, uma das melhores formas de beneficiar um aniversariante, oferecendo-lhes um cheque disco. Naturalmente que naquele ano um desses discos que me foram presenteados foi este, The Riddle, de Nick Kershaw. E, infelizmente, tendo eu recebido em 1986, não é? Mais exato, não tinha possibilidade de o ouvir ou de o pôr a tocar, pois não tinha sistema de som. Coisa que o meu pai viria a oferecer apenas no final desse ano. Por isso, posso garantir-vos que este disco não tem mais do que 2, 3, eventualmente 4 audições nestes anos todos. E relembro que são mais de 30 anos. As razões já vocês as conhecem, sobretudo se têm assistido aos meus vlogs aqui em Francis Music Den. Portanto, antes de mais, não o podia ouvir porque não tinha sistema de som, não tinha aparelhagem de som. E quando o pude fazer, portanto, quando passei a ter um sistema de som, não tinha mais qualquer importância para mim, pois os meus interesses e preferências já eram outros, em termos de música e de discos. O meu exemplar é uma prensagem portuguesa da MCA Records, distribuído pela Polygram Discos, uma etiqueta portuguesa. Normalmente, as gravações desta editora, MCA, são boas. O vinil não é de má qualidade, como o da larga maioria das prensagens espanholas, e falei-vos disto no vlog anterior. A capa exterior apresenta alguns sinais de desgaste. Podem ver aqui as marcas do disco, na charneira. Daí não sei se conseguem ver. A parte de trás também algumas marcas. Pois apesar de não o ouvir, o disco foi manuseado muitas vezes por uma questão de arrumações. Mas o disco propriamente dito está ainda assim muito bem preservado. Vem com uma capa interior, o inner sleeve, que acondiciona o disco, e neste inner sleeve onde estão presentes as letras e no verso aqui os créditos do álbum. Também o plástico interior
como é habitual nas prensagens portuguesas. Eu não sei se já vos falei disto em algum vlog que tenha publicado, mas o plástico é o melhor material para proteger e resguardar um disco de vinil. Porque gera muito pouca estática e não risca o material, o vinil, que é vinil, que é bastante sensível. Mas num outro vlog, certamente que irei falar-vos mais pormenorizadamente sobre esta matéria. Ok? E voilà! Vinil preto, que eu chamo carinhosamente de ouro negro. E o segundo disco que vos trago hoje, piroso e deprimente, é este. O álbum homónimo de Rui Veloso. Sobre este disco, não sei muito bem o que dizer, nem tenho grande coisa para falar sobre ele, pois nunca o ouvi. Ele não me foi oferecido a mim, mas sim à minha mãe, por uma das irmãs dela, minha tia, portanto, que a minha mãe que gostava bastante de uma música que este álbum contém, chamada Porto Covo, e que passava frequentemente na rádio. Sei, contudo, que este é um dos discos mais pirosos de um artista que ficou conhecido como o pai do rock português. Ele foi o primeiro a tocar este género musical, rock, rompendo um pouco com as músicas de intervenção e de carácter revolucionário que predominavam no meu país, acabado de sair de uma revolução contra um regime político que dominou Portugal durante mais de 40 anos. Talvez por uma questão de inspiração, mas também de pressão editorial ou até de negócio, não é? Mais vendas, este disco pouco tem a ver com os primeiros trabalhos deste músico, Rui Veloso, que eram muito mais bluesy e rockados. Este é um disco pop, pelo menos a julgar pelos temas que a rádio passava, não é? Como o tema que vos falei, Porto Covo, e outros dois, habitualmente transmitidos. Cavaleiro Andante. Este então é uma balada que nada tem de memorável. E o Negro do Rádio de Pilhas. Este então é para mim absolutamente devastadoramente pirosa. Numa toada que não é reggae nem ska. E contudo também uma mistura das duas. Existe ainda uma outra faixa chamada África, que esta, pelo menos a julgar pelo título, tem sons étnicos. Este disco é de 1986, no entanto, eu não consigo lembrar-me do ano em que a minha mãe o recebeu como presente de Natal. Possivelmente terá sido nesse mesmo ano, mas não sei dar a certeza. Era habitual, na minha família, passarmos o dia de Natal reunidos. E vocês estão a imaginar uma casa completamente cheia de pessoas? Vejam, os meus avós tinham 5 filhos e éramos 17 netos. Isto reunidas, todos, numa noite
de festa natalina e ainda havia mais pessoas. Pois era, confusão total. Não havia sala ou quarto que não tivesse alguém a conversar, a rir, a brincar ou até a fumar. No entanto, após o jantar de 25 de dezembro, juntávamos-nos todos numa das salas da casa, era de uma das irmãs da minha mãe, para o momento mais mágico de toda uma época que ainda hoje me emociona pelo seu carácter, que é a confraternização de toda a família, graúdos e crianças ou jovens. E diz então que na distribuição dos presentes há uma pequena nota aqui. Vocês ainda se recordam do que eu falei relativamente ao disco do Nick Kershaw, que mostrei há pouco? Pois, é que foi por causa deste hábito familiar de estar reunido com outras pessoas e distribuir os presentes ao mesmo tempo que eu referi ter tido o mesmo procedimento na festa de aniversário em que recebi o disco de Nick Kershaw, The Riddle. Mas contava eu que uma das minhas tias ofereceu este mesmo disco à minha mãe. Ela agradeceu, mas tal como eu já sabia que iria acontecer, a minha mãe não deu grande importância, pois não teve nunca o hábito de ouvir música e, como tal, não cultivou nunca esse hábito e desenvolvendo o gosto por este hobby. Reparem, eu tenho a certeza mais do que absoluta de que, apesar de saber colocar um disco de vinil no prato dos giradiscos, a minha mãe não sabe como fazer para o pôr a tocar. E por isso, sem qualquer constrangimento, ela deu-me o disquinho para as mãos, mais tarde, não é? Sabendo que eu iria usufruir bem mais dele do que a minha própria mãe. Coitada. Tenho a impressão de que ela nunca tomou consciência de que eu não tenho o mais pequeno interesse neste disco. E como tal, acho que nunca o coloquei para tocar. Desculpem, eu estou enganado e estou a induzir-vos em erro. Toquei sim este disco uma vez. Foi para a minha mãe o ouvir. Mas não mais do que isto. Pelo que este Rui Veloso está num estado absolutamente irrepreensível. A capa interior do disco, com as letras das músicas, não contém plástico interior, o plástico protetor, melhor dizendo, o que é uma falha enorme. Terei de corrigir esta situação para o deixar mais protegido. Neste caso, o inner não contém os créditos das músicas, os créditos da música, mas um pequeno poema de um autor português. O vinil tem uma boa gramagem, numa prensagem que é da EMI Records. Eu diria que este vinil tem qualquer coisa como 150 gramas e não duvido que esteja bastante bem gravado, deduzindo que possa ter um muito bom som. Não posso, contudo, dizer grande coisa a este respeito, pois nunca o ouvi, a não ser naquela ocasião, há já bastantes anos, em que o pus a tocar para a minha mãe ouvir. Volto a dizer, contudo, que não tenho qualquer coragem de me desfazer do disco. Até porque pertencia à minha mãe, ainda que por uns dias. Foram assim estes
os discos que tinha para vos mostrar hoje nesta série, ou na continuação desta série de tesourinhos deprimentes. Vocês têm algum deles? Quem de vocês conhece pelo menos um deles? No caso do Rui Veloso, eu desconheço se existe alguma prensagem para além da portuguesa. Mas no caso do disco do Nick Kershaw, se o tiverem, escrevam aí nos comentários qual é a prensagem que detêm nas vossas coleções. Espero então que tenham apreciado este vídeo, tanto quanto eu adorei tê-lo criado. Não deixem de me acompanhar nesta jornada, porque ela é feita também para vocês. Ok? Fiquem bem então. Até ao próximo vídeo. Boas audições.